Pode ir. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja para a leitura do Salmo 85, como convocação a este culto. Salmo 85. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a todo, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Até aqui, convido a Santa Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 85. Favoreceste a tua terra, Deus, e restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal,
Convido a Santa e Amada Igreja para uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus nessa manhã. Oremos. Pai eterno, santo, Deus gracioso, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, bondoso, Deus justo, santo, Deus perfeito, perfeito em sabedoria, Deus majestoso. A Ti, Deus, toda honra, toda glória, todo domínio, toda força, pelos séculos dos séculos. Seja louvado o Teu nome, Deus, seja proclamado os Teus grandes feitos, seja adorado, Deus, entre as nações, seja invocado, Deus, nos lares, nas famílias, que o Senhor, Deus, possa resplandecer, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua verdade, Deus, com a Tua santidade, neste mundo, Deus, que carece tanto, Senhor, da Tua justiça, da Tua graça, da Tua paz. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, o Senhor que é o Deus vivo, Deus santo, Deus criador dos céus e da terra. Neste momento, Deus, aqui reunidos em santa comunhão para prestarmos, Deus, um culto a Ti, nós reconhecemos nossas dificuldades, nossa fraqueza, nossas falhas e pecados, e lhe pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. Pedimos a Ti, Senhor, que envie Teu Santo Espírito, que nos ensine como prestarmos este culto a Ti, como cultuá-lo, Deus, da forma que Te agrada, e que Teu nome, Deus, seja engrandecido, louvado, adorado em todas as nações, porque somente o Senhor é Deus. Receba, Deus, todo o louvor, ó Deus, a adoração, e também lhe pedimos, Senhor, pelo Teu favor e graça, que o Senhor venha nos instruir, ó Deus, com a Tua santa palavra, com a Tua vontade, ó Deus, para que possamos nos tornar pessoas melhores, e também adorá-lo, Deus, em espírito e em verdade. Muito obrigado pela Tua graça e amor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Irmãos, vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Os convido à leitura do Salmo 103, os versos 8 a 11. Salmo 103, versos 8 a 11. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Nós vemos aqui, o Salmo 103 é um salmo muito bonito, de fato, mas somente nessa passagem aqui que nós estamos vendo, nós vemos alguns atributos de Deus que são muito importantes de nós entendermos como Deus se relaciona com esses atributos conosco, tá? Através desses atributos conosco. Primeiro que nós vemos aqui no Salmo, no verso 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, ou seja, Ele tem compaixão. Eu estou um pouco preocupado com aquela porta de vidro que está batendo, se alguém pudesse dar uma olhadinha. O Senhor é misericordioso e compassivo. Nós vemos aqui que Deus ele exerce misericórdia. O fato não é somente atos de misericórdia. O fato é que é a própria essência de Deus. Ele é misericordioso.
Não é que Deus exerce misericórdia algumas vezes, mas Deus é misericordioso. E aqui ainda diz, compassivo. Compassivo é o que se compadece, o que tem compaixão. Então, veja que Deus, são dois atributos que aos olhos desapercebidos parecem ser o mesmo: compaixão e misericórdia, mas não é. A compaixão é um sentimento, a misericórdia é uma atitude. Então note que Deus, ele é misericordioso e compassivo, ou seja, ele tem compaixão, então ele se compadece das pessoas. Isso é um sentimento. Ao se compadecer das pessoas, Deus age com misericórdia. A misericórdia necessariamente é uma atitude. É impossível sermos misericordiosos sem termos uma atitude. Então, por exemplo, se nós vermos alguém que está com sede, que está sedento, que vai morrer desidratado, e nós falamos: olha, eu tenho misericórdia desta pessoa, e não der um copo d'água para ele, isso não existe. A misericórdia é ir lá e dar um copo d'água para a pessoa beber. A compaixão, sim. A compaixão, ela existe muitas vezes sem ação. Muitas vezes eu estou compadecido dessa pessoa que está com sede. Por exemplo, alguém que está longe do meu alcance e que eu sei que está com essa sede, mas eu não tenho como dar água para ela. Então eu me compadeço dessa pessoa. É um sentimento. Já a misericórdia é uma ação. Então note que isto faz muita diferença, não só nos atributos de Deus, mas na prática da nossa própria vida, né? Então, quando o Senhor Jesus ele ensina a parábola do bom samaritano, ele ensina a misericórdia. Ele pergunta para aquele escriba: quem foi o próximo daquele homem que estava ferido no lugar? O escriba responde: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus fala: respondesse bem, respondesse certo, né? Então, os outros que passaram por ali, mesmo que talvez não se compadeceram, né, pelo texto, né, na parábola, mas mesmo que tivesse se compadecido, nenhum usou de misericórdia com aquele homem, porque a misericórdia é um fato, é uma atitude concreta. Então veja, Deus é misericordioso. O que significa isso? Deus age concretamente com misericórdia. Ele não só se compadece: ah, fiquei com dó daquela pessoa. Não, ele age efetivamente de forma misericordiosa com todos aqueles com quem ele se compadece, tá? Então isso nós vemos aqui. Agora, junto a isso, tem duas coisas extremamente importantes também. Olha só, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. O que é longânimo? O Senhor não é precipitado. Deus não faz julgamentos precipitados. Deus, ele não exige que a pessoa se transforme de uma hora para outra. Ele é longânimo. Ele espera, ele trata, ele cuida, ele tem paciência. Se Deus não tivesse sido longânimo conosco, nenhum de nós, isso eu posso afirmar, irmãos, nenhum ser humano, nenhum de nós estaria agora na presença dele. Porque se estamos aqui para louvá-lo, é porque Deus usou de longanimidade conosco, porque senão Deus já teria nos fulminado pelos nossos pecados do passado. Então Deus, ele é longânimo, e além de ser longânimo, ele é assaz benigno. Mais uma vez, não simplesmente atos de bondade, mas a essência dele, benigno, como misericordioso. Não que exerce só misericórdia, mas é misericordioso. Isso está na essência dele. Benigno, não que tem atos de bondade, eventualmente, mas que é a essência dele. É benigno. Ele simplesmente é benigno, né? E aqui diz assaz benigno. Isso aqui nós podemos entender como o que usamos numa linguagem popular: ultra, mega, super, mais do que mais do que você talvez consiga compreender na sua mente, mais do que eu consiga compreender na minha mente.
porque eu não consigo entender nem mesmo a bondade dele com relação a mim, porque sei que não mereço, mas ele é assaz benigno. Então veja o porquê que aqui no verso 11, né, ele vai falar dessa diferença. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Olha só, então o ser que é misericordioso e que age efetivamente com misericórdia, assim como o céu está longe, está bem mais alto do que a terra, assim Deus usa de misericórdia, mas veja, não com todos, com aqueles que o temem. É como nós vemos lá, por exemplo, em Romanos 9, que Romanos 9, o apóstolo Paulo apenas repete o que Deus falou para Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu tiver compaixão. Então veja que Deus, ele é soberano para decidir o que fazer, e ele tem direito sobre as pessoas. Então o texto nos ensina, por isso que a palavra de Deus vai nos ensinando, porque senão, sem a palavra de Deus, nós estaríamos totalmente em trevas com relação à ação de Deus, né? Então Deus, ele é benigno, ele é misericordioso com os que o temem. Então, verso 8: o Senhor é misericordioso e compassível, longânimo, assaz benigno. Por ser misericordioso, compassível, longânimo e assaz benigno, ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Longanimidade, misericórdia, muita benignidade e compaixão com o pecador. Certo? Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. O verso 10 é misericórdia pura. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem os retribui consoante as nossas iniquidades. Misericórdia, longanimidade, assaz benigno e compaixão com o miserável pecador. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, veja a diferença desses atributos, caso nós tenhamos em algum momento atos de misericórdia, atos de bondade, longanimidade. Em nós tudo isso ainda é imperfeito, mas em Deus ele é plenamente perfeito e muito distante. Então aqui diz: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Sendo nós falhos, pequenos, sujeitos ao erro e pecadores, e diante de um texto desse, vendo um Deus misericordioso, compassível, longânimo, assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, não retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Resta-nos uma decisão: sermos tementes a Deus e herdarmos todo esse conjunto de benefícios aqui, que faz toda a diferença na vida do ser humano, ou simplesmente desprezar essa palavra e continuar, não digo continuar, né, mas vivermos segundo os nossos pensamentos, os nossos desejos, nossas opiniões pessoais. Então, irmãos, este momento é um momento de oração, de confissão, né? Nós vemos aqui que Deus não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, se porventura houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno para confessar. E se você sentir o desejo, agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoantes a nossa iniquidade. Tenha um coração grato diante de Deus, penitente, pedindo perdão, se porventura ter pecados não confessados, e grato. Obrigado, Senhor. Obrigado por me tratar dessa forma. Muito obrigado pela sua misericórdia, a sua bondade, por o Senhor ser compassivo dessa forma.
e também pela sua longanimidade. Então eu convido a Santa e Amada Igreja para uma oração silenciosa, uma oração de confissão. Logo em seguida estarei orando em voz alta. Oremos. Senhor misericordioso e santo, benigno, Deus de toda graça, ai, nós te amamos, Deus, e reconhecemos neste momento, Deus, que somos falhos e pecadores, que pecamos, Deus, durante a semana, que erramos de alguma forma, Deus, mesmo às vezes sem perceber que erramos. Falamos o que não deveríamos falar, pensamos o que não deveríamos pensar, e tantas outras coisas, Senhor. E lhe pedimos perdão, nós apelamos, Deus, por essas tuas grandes misericórdias, que o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso com aqueles que o temem. Por isso nós queremos ser penitentes diante do Senhor, reconhecer os nossos pecados e lhe pedir perdão, Deus, sinceras desculpas. Nós também, Deus, neste momento queremos trazer corações gratos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo fato do Senhor não nos tratar segundo os nossos pecados, não retribuir as nossas iniquidades. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não repreende para sempre, nem a sua ira, Deus, fica instalada perpetuamente contra nós. Nós te louvamos e te agradecemos muito, Deus. Muito obrigado pela forma que o Senhor nos trata, com misericórdia, amor, longanimidade, bondade, compaixão. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, ajuda-nos, Deus, a nos fortalecermos para seguirmos nossa peregrinação neste mundo, Deus. E se for da tua graça, Deus, nos tornarmos pessoas hoje melhores do que fomos ontem. Muito obrigado pela tua graça e amor, no nome santo de Jesus oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 319. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento é oportuno. Hino 319. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, ó, dá-me alívio mesmo aqui, aceita um pecador.
Senhor 24. Nós estaremos terminando hoje esta análise que o Catecismo faz acerca do credo apostólico. Então eu convido os irmãos para vermos aqui, na pergunta 23 do Catecismo, no dia do Senhor 7, os 12 artigos do credo apostólico, que são: primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Segundo artigo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terceiro artigo, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Quarto artigo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Quinto artigo, no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Sexto artigo, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo artigo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Oitavo artigo, creio no Espírito Santo. Nono artigo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. Décimo artigo, na remissão dos pecados. 11º artigo, na ressurreição do corpo. E 12º artigo, e na vida eterna. Amém. Este credo apostólico é um resumo fiel e preciso da fé cristã. Quem não conhece o credo apostólico não conhece perfeitamente a fé cristã, porque se a pessoa não conhece o resumo do que é a fé cristã, ela simplesmente não sabe o que é a fé cristã. E é por isso que há tanta confusão de pensamentos, interpretações e posições diferentes que existem no meio evangélico, né? Então, este é a estrutura, toda a estrutura da fé cristã. E nós vemos também que o credo apostólico, ele é fundamentado na Trindade, tá? Na pessoa do Deus Pai, né? Como nós vemos aqui no artigo 1, tá? Na pessoa de Cristo, do Filho, né? No artigo 2, e na pessoa do Espírito Santo, nós vemos aqui no artigo 8, tá? E estudamos, né, ao longo dos últimos domingos, com a graça de Deus, cada um desses artigos. Estudamos superficialmente, mas vamos nos aprofundando aos poucos, né? Cada vez que estudamos um pouco mais aprendemos. Hoje chegamos no último dia de análise desse credo apostólico, apenas perguntas que podem ter surgido ao longo deste estudo sobre a essência da nossa fé cristã. E o dia do Senhor 24, então, vai trazer aqui 3 perguntas, a 62, a 63 e a 64. Pergunta 62: mas por que nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus? Ou pelo menos parte dessa justiça? Por que não? Resposta: porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Então veja, por que as nossas boas obras, elas não podem nem nos justificar e nem auxiliar na nossa justificação? Por que não? Porque Deus é um juiz perfeito. Deus é um juiz que, se houver um mínimo defeito, um mínimo erro no réu, já basta para a condenação. Só haverá absolvição na perfeição. E nós não temos essa perfeição, porque até mesmo nas nossas boas obras, nas nossas melhores intenções, ainda existem imperfeições e contaminações do pecado, né? Então, nós devemos fazer as boas obras com toda certeza, tá? Devemos ser misericordiosos, devemos ter compaixão das pessoas, devemos fazer o bem. Essa é uma prática cristã.
Mas o que sabemos? Sabemos que não são essas obras que nos justificam, porque elas não são totalmente perfeitas diante de um Deus santo. Assim, entendendo essas coisas, nós vamos vendo mais claramente ainda como é necessário Cristo. Como é necessário. Não há nenhuma outra obra que possa substituir Cristo. Tá? Olha só. Porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus, ou seja, ser absolvido a ponto de conviver com Deus no paraíso, deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Então, se nós vemos que nós não conseguimos cumprir a lei, como nós sempre falamos, é necessário de fato a justificação através de Cristo, porque isso, somente Cristo será a satisfação diante de Deus dos nossos pecados. Então veja que grande bênção nós recebemos, tendo Cristo se tornado um homem sem pecar sua vida inteira e ter morrido na cruz do Calvário. A missão de Cristo era vir e morrer na cruz do Calvário para salvar a sua igreja, né? Ele veio e cumpriu isso, e durante o período que ele cumpriu isso, ele exerceu misericórdia, ele foi humilde, ele curou pessoas, ele lavou os pés aos discípulos, ele expeliu demônios, ele ensinou coisas sobre Deus e orou por nós, orou por aqueles cristãos daquela época, até aquela época, todos que creram nele, e orou por todos aqueles que ainda creriam, que é o nosso caso, na sua oração sacerdotal em João 17. Então, uma obra completa. Sem a justificação e a satisfação em Cristo, por melhor que nós possamos ser a nossa vida com toda sinceridade, nós não podemos nos justificar. Pergunta 63. Como eu disse no começo, são perguntas que ficam ao analisarmos o credo apostólico, né? A pessoa pode olhar e falar, mas por que não? Né? Pergunta 63. Se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na vida futura? Essa recompensa não é por mérito, mas é um dom da graça de Deus. Um dos atributos de Deus que pouco é falado é que Deus é galardoador. Então Deus, Ele presenteia. Os dons que Deus dá, dádivas, são presentes. São coisas que nós não compramos, são coisas que nós não merecemos, mas Deus nos dá graciosamente, são presentes, e Deus, Ele é galardoador. Então, aquele que dá um copo d'água fria para um dos pequeninos que vem em nome de Cristo pregar o Evangelho, ensinar as pessoas, um copo d'água, esse não ficará sem recompensa. Então qualquer obra nossa, mesmo que imperfeita, mas que seja para o bem, não ficará sem recompensa. Todas as nossas obras, elas não podem nos salvar, elas não podem nos justificar, mas elas serão galardoadas, ou seja, Deus, graciosamente, Deus não precisava fazer isso, né? Não é nosso mérito, mas Deus graciosamente ainda assim nos recompensa e nos galardoa, nos dá um galardão, né? Que é um presente, uma recompensa, algo bom por isso, tá? Então veja que Deus grande, que Deus amoroso, que Deus é excelso. Irmãos, Deus é assim, seus atributos todos na mesma intensidade, misericórdia e graça, a mesma intensidade de juízo. Então, da mesma forma que Deus será muito gracioso com os que o temem, muito misericordioso, muito amoroso, Deus será um juiz severo com aqueles que serão condenados. Da mesma forma, porque Deus, em Deus, em nenhum momento, nenhum dos atributos de Deus é meio termo. Todos os atributos de Deus são aplicados totalmente. Amor, juízo. Misericórdia, juízo. Compaixão, juízo. E no juízo haverá também diferenças, né, de tratamento, dependendo do tipo de vida e do grau de pecados que a pessoa cometeu, da sua insanidade em rejeitar a Cristo deliberadamente ou não. Então, os atributos de Deus são amplos, perfeitos,
e todos serão aplicados 100%, ou misericórdia e amor, ou justiça e condenação, juízo e condenação. Pergunta 64. Esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Eu não sei há quanto tempo os irmãos são reformados, né? Mas o que mais um reformado ouve na vida é: se Deus escolhe, então o homem não precisa fazer nada. Pode roubar, matar, fazer o mal, viver em imoralidade, porque ele já está eleito mesmo. Não é assim que as pessoas falam? Não, com certeza não, porque nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. E Deus, Ele é perfeito no que faz. Então Deus não elegeria alguém para ser totalmente inconsequente e viver para suas próprias vontades, como as pessoas imaginam, né? Então a pergunta 64, sua resposta: esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Não, pois é impossível, note, irmãos, é impossível que os que estão enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam frutos de gratidão. Então, por que nós não vamos viver imoralmente? Já sou eleito mesmo, então vou viver para a minha satisfação pessoal, esquecer de Cristo? Porque nós somos gratos a Cristo e enxertados nele como o ramo da videira. É impossível que nós não tenhamos frutos desta santificação de Cristo, que envia o seu agente regenerador. É impossível que não tenhamos. Sabemos, olhamos para nós mesmos e vemos imperfeições e fraquezas, obviamente. Temos falhas, temos pecados. Olhamos para nós e vemos que é totalmente contraditório com a santidade de Deus. Mas nós seríamos muito piores, a pessoa que nós somos, cada um de nós seríamos muito piores se nós não tivéssemos sido regenerados por Cristo e não tivéssemos neste processo de santificação. Cada um de nós estaria mergulhado em algum tipo de pecado, ou de engano, ou de insensatez, alguma coisa, desgarrado por algum caminho. Mas seríamos muito piores, isso eu posso afirmar aos irmãos, do que somos hoje. Quero ler aqui com os irmãos Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 43 a 45. A 45. Não há árvore boa que dê mau fruto. Isso aqui é o próprio Jesus falando. Ou você é bom ou você não é. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê fruto bom. Veja, esse fruto aqui, irmãos, é a essência da pessoa, não é atos, né? Nós podemos ter um ato de erro, de impiedade. O ímpio pode ter um ato de bondade. Aqui está falando do próprio fruto, da essência, do que produz essa árvore. Não há árvore boa que dá mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, a medida para nós vermos se nós estamos coerentes, né, com o ensino dos 12 artigos do Credo Apostólico, é o nosso próprio coração. E se nós não entendermos o nosso coração, se ainda assim nós acharmos que o nosso coração é um coração bom e maravilhoso e grande, reparemos no que a nossa boca tem falado. Reparemos no que a nossa boca tem falado. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E assim, irmãos, nós terminamos este estudo, né? Esse breve estudo do Credo Apostólico. E se Deus nos permitir, vamos começar a estudar então os sacramentos e a Santa Palavra de Deus a partir do próximo domingo. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 302.
Medo tens que o inimigo vá vencer, pecados te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Convido a Santa e Amada Igreja para a leitura no livro de Judas. É apenas um capítulo, né? Teremos o capítulo 1. Livro de Judas, capítulo 1. Uma carta pequenininha ali, bem antes de Apocalipse. Bom, todos os livros são antes do Apocalipse, né? Essa é imediatamente antes do Apocalipse. Judas, capítulo 1. Diz assim a santa palavra de Deus: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa fé, da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar-vos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia.
como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punições. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreende. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, e árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para uma breve oração. Oremos. Pai glorioso, santo, eterno, compassivo, misericordioso, justo juiz, Deus longânimo e assaz benigno, nós te louvamos, Deus, e nesse momento de culto nos encontramos agora diante da tua santa palavra. E pedimos, Deus, o teu auxílio, rogamos a ti que nos auxilie, Deus, nos auxilie para que possamos entender esta palavra já revelada, enviando o teu Santo Espírito para que a ilumine para nós. Nós precisamos, carecemos de entender a tua santa palavra, Senhor. E se o Senhor não falar, eu mesmo nada tenho para falar, Deus. Mas é necessário, Senhor, para a tua igreja, que o Senhor fale.
Por isso, Deus, mais uma vez eu te peço perdão pelas minhas falhas e pecados. Eu clamo a Ti que somente o Teu Espírito fale através de mim, somente o Teu Espírito, que não saia da minha boca nada que não proceda do Senhor, que não proceda do Seu Espírito, e que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que eu oro. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Deus assaz benigno, misericordioso e compassivo, que deu a sua própria vida em resgate de muitos. Nós vemos aqui nesta carta o nome Judas. Este nome era um nome comum entre os judeus. Há quem pense que esse Judas era algum dos apóstolos, né? Até mesmo alguns pensam ser Judas o Iscariote, mas não. Esse Judas aqui, ele não era um apóstolo. Esse Judas era o irmão biológico do Senhor Jesus Cristo. Note como ele se apresenta aqui no verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo. Lembrando que os irmãos de Cristo só se converteram após a morte de Cristo, né? Durante a vida de Cristo, eles não se converteram. É como Cristo falava: não há profeta com honra na sua própria casa. Então eles se converteram depois. E ele, como que ele se identifica aqui? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Tiago era um líder proeminente na igreja nessa época, e todos sabiam que Tiago era irmão biológico de Cristo. Tiago também não era um apóstolo, nenhum dos irmãos de Cristo era apóstolo, tá? Então eles não lançaram doutrinas, nem Tiago nem Judas. Eles apenas confirmaram doutrinas que eram lançadas pelos apóstolos e pelo próprio Cristo. Então ele se apresenta da seguinte forma: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Por isso que ele fala irmão de Tiago. Ele não ousa dizer o irmão de Cristo, mas ele fala servo de Cristo, irmão de Tiago, se identificando bem, pois todos sabiam quem era o Tiago, proeminente, grande líder da igreja nessa época. Tiago presidiu o primeiro concílio que houve em Jerusalém, que está relatado em Atos 15. E aí então ele impetra a sua saudação: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. E ainda mais um outro detalhe antes de abordarmos claramente esse pequeno sermão, né? O verso 3 deixa bastante claro que Judas, ele queria escrever um evangelho. Ele queria escrever um evangelho, mas a influência dos falsos líderes e dos falsos irmãos estava tão opressora, estava tão massacrante nesse momento na vida da igreja, então que ele abre mão daquilo que ele queria. Ele pessoalmente queria escrever um evangelho acerca de Cristo, e ele abre mão daquilo que ele queria escrever para fazer uma carta de exortação e enviar esta carta. Isso nos leva a pensar o seguinte: escrever um evangelho é algo muito mais elaborado do que escrever uma carta. Judas se viu na necessidade de abrir mão de escrever um evangelho para escrever uma carta. Bem, se uma carta é muito mais simples, ele poderia ter escrito a carta e o evangelho. Mas na verdade o que nós entendemos aqui? Que esta carta era uma carta de exortação extremamente elaborada, embora seja pequena. Temos aqui na nossa Bíblia apenas um capítulo. Tudo que ele menciona aqui, como ele não era apóstolo, tudo que ele menciona aqui é fruto de pesquisa e de busca de escritos que ele tinha na época. Como ele cita até o livro apócrifo de Enoque. Até isso ele menciona nessa carta aqui. Quando ele fala de uma profecia de Enoque, essa profecia que ele menciona não está relatada nos livros canônicos, mas no livro de Enoque. Então veja que, embora seja uma carta aparentemente simples, de um capítulo só, essa carta tomou de Judas tempo, energia, dedicação e busca
para fazer uma exortação precisa, fundamentada nas Escrituras e na realidade, na verdade, que ele tinha que falar acerca do mal que estava cometendo a igreja. Veja aqui o verso 3: amados, quando empregava toda diligência, ou seja, quando eu estava envolvido, debruçado, preparando para escrever esse evangelho, estava cuidando com toda diligência para fazer isso, né? Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, aqui é o evangelho, porque o evangelho é a mensagem da salvação, é o Deus que se fez homem para salvar o perdido, né? Então, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado. Ou seja, eu não posso fazer isso. Não é isso que eu devo fazer. A minha função agora não é esta. Ou seja, existe uma prioridade aqui. E ele então se sentiu obrigado a abrir mão de escrever o que ele queria escrever, que ele estava já empregando toda a sua diligência, seu tempo, sua energia, para fazer algo necessário. Nós já aprendemos aqui algo bastante importante. Tem coisas na vida que são boas e queremos, mas tem coisas na vida que são necessárias. Tem coisas na vida que são urgentes. Tem coisas na vida que nos dá satisfação, não tem nada de mal, são boas, nós queremos fazer, pode ser até útil para a vida cristã de alguém, mas tem coisas que são para agora, e nós temos que ter o discernimento de não misturarmos as coisas e nem deixarmos a nossa própria vontade tomar a frente nas nossas decisões. Então veja o que ele faz, amados: quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos. A carta, como nós vimos aqui, né, é uma carta de total exortação, a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então veja que os santos não conquistaram essa fé foi entregue aos santos, uma vez por todas, mas é necessário batalhar para manter essa fé. Uma igreja vive de batalhas. O cristão comum, ele vive de batalhas. Ele vive de batalhas contra as forças da potestade do mal, contra o pecado que tenazmente o assedia, contra a sua própria inércia, o seu próprio desânimo. Quantas vezes nós nos vemos desanimados diante da fé cristã? Quando nós abraçamos a fé, parece que nós viramos um super-homem e queremos fazer tudo, mas ao longo da caminhada, muitas vezes nossas mãos esmorecem, nossos joelhos parecem que se dobram, nós perdemos o ânimo e a expectativa das coisas. Isso é uma batalha. Por isso Jesus tanto falou, né? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tá? Então nós vemos aqui que Judas então era irmão de Cristo, queria escrever no Evangelho, mas sentiu-se obrigado porque havia algo mais urgente a fazer, que era uma exortação que a igreja precisava naquele momento. Tá? E nós vemos aqui também que entre essa carta, essa advertência que ele vai fazer aos santos, né? Ele fala que o cristão não pode ser apenas um cristão nominal, mas ele deve batalhar pela sua fé. E mais grave ainda, ele diz que há falsos irmãos, e com seus falsos ensinos e má conduta, tentavam destruir a comunhão santa, fraterna da comunidade cristã. Elementos esses que estão presentes hoje em grande parte das igrejas e comunidades cristãs ao redor do mundo. Serve-nos também de advertência e grande ensino para rejeitarmos o que não é verdadeiro e mergulharmos na sã doutrina e na piedade cristã. Então nós podemos observar aqui a estrutura dessa carta: o juízo de Deus contra falsos irmãos, características dos falsos irmãos e falsos mestres, a piedade do verdadeiro cristão e a doxologia. A doxologia é a glorificação, é glorificar a Deus, né?
Doxa é glória, no grego, doxa é glória. A doxologia, normalmente os apóstolos eles terminavam suas cartas, eles começavam a carta com uma saudação, né? E terminavam suas cartas glorificando a Deus, tá? Então a doxologia, no final dessa carta, exalta o poder de Deus ao guardar os santos de tropeços. Olha só que coisa interessante. Se nós percebemos que estamos tropeçando, Deus é fiel para nos guardar de tropeços. Senhor, me guarde aqui, para que eu não tropece com os meus pés, com a minha língua, com os meus olhos, com a minha mente. Então, a partir do verso 4, Judas começa então a explicar o que o constrangeu a mudar a sua intenção de escrever acerca de Cristo para essa exortação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus. Veja só, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui é mais comum do que nós podemos imaginar. Porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Agora, liberdade, ter liberdade, não implica em manchar a reverência e o respeito a Deus. Liberdade não é uma autorização, uma carta branca para nós agirmos contrariamente ao estado de reverência e respeito que devemos ter a Deus. Porque se nós usarmos da liberdade que Cristo nos concedeu para nós sermos totalmente irreverentes com relação à santidade e à autoridade de Deus, nós estaremos caindo em libertinagem. Não sei se ficou claro, talvez a explicação não tenha sido boa, mas em outras palavras, nós somos livres, mas somos reverentes à santidade e ao respeito de Deus. Se a nossa liberdade está servindo para nós não termos reverência a Deus, chamarmos Deus de Senhor, de você, fazermos brincadeiras com o nome de Deus, não levarmos a sério os mandamentos de Deus, nós não estamos sendo livres, nós estaremos sendo libertinos, porque estaremos desonrando Deus e não tendo reverência alguma com o santo nome de Deus. E diz aqui a exortação que Judas viu uma urgência e uma obrigatoriedade em parar de escrever o que ele queria escrever, que seria bom também, para fazer uma carta de exortação. É que esses falsos mestres que estavam causando um grande dano para a igreja, que estavam corrompendo a Santa Igreja de Cristo, preste muita atenção nisso, eles não entraram na igreja falando grossas heresias, não foi assim que eles fizeram. Eles entraram na igreja como cristãos comuns, como ele mesmo vai falar aqui. Eles estão banqueteando-se com vocês, eles estão no meio da comunhão, eles estão na Santa Comunhão, eles estão nas reuniões de fraternidade, eles estão juntos. Parece vocês, mas eles se introduziram dissimuladamente, trazendo libertinagem no meio de vocês, ou seja, de forma não muito aparente, de forma não grosseira, sem falar grandes heresias, eles estavam corrompendo indivíduo cristão por indivíduo cristão com libertinagem, ou seja, fazendo com que esses cristãos perdessem o respeito por Deus, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, dissimuladamente. Irmãos, isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Isto efetivamente tem acontecido no meio da igreja. Do verso 5 ao verso 11, Judas descreve como exemplos 6 juízos de Deus aplicados no Antigo Testamento. E eu quero comentar rapidamente com os irmãos acerca desse juízo. Então, dos versos 5 ao 11, Judas descreve como exemplo 6 juízos
de Deus aplicados no Antigo Testamento. Veja aqui verso 5. Quero, pois, lembrar-vos. Note, irmãos, que as coisas do Antigo Testamento eram observadas pelos cristãos do Novo Testamento. Aliás, era a escritura que eles tinham. Eram observadas, não era algo que caducou e que passou. Obrigado, Deus abençoe. Não era algo que passou e que caducou. Mas era algo, obrigado, Deus abençoe. Mas era algo que fazia parte do conjunto de sistemas doutrinários que eles tinham. Então, olha só, quero, pois, lembrar-vos. Aqui, o que é importante aqui? O Antigo Testamento é didático e nos serve como exemplo, porque o conceito de Deus está estabelecido lá. Se o conceito de Deus não estivesse estabelecido lá, não seria usado para nos lembrar. Então, ó, quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Isso aqui é muito importante nós observarmos. Deus libertou o povo do Egito, tirou o seu povo de lá. Tirou o seu povo nominal, genericamente. Inclusive alguns egípcios foram juntos. Alguns egípcios foram juntos, porque a palavra diz que havia gente mista. Então não foram só os judeus que vieram da família de José, da família de Jacó que entrou lá. Mas vieram também alguns egípcios. E alguns que não creram foram libertos juntos. Participaram dessa libertação, receberam esse benefício junto com o povo de Deus. Mas a peregrinação do deserto foi uma filtragem, né? Foi uma... foi uma... Eu esqueci como é que fala quando... Eu perdi a palavra. Mas aí, durante esse período, aqueles que não creram, caíram e ficaram prostrados lá. Cristo, Ele libertou a sua igreja. Nem todos que estão na igreja, não me refiro à nossa igreja particular aqui em Indaiatuba, né? Mas a igreja no mundo, em todas as eras, a igreja universal. Nem todos que estão dentro da igreja, ou que estiveram, ou que estão atualmente dentro da igreja, são de fato os que creem. Nem todos são. É por isso que a igreja é vítima de tantos escândalos que acontecem por aí. Então, olha só. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Deus continuará sendo misericordioso e justo juiz. Deus é misericordioso e justo juiz. Ninguém vai mudar isso. E Deus vai ser misericordioso e justo juiz sempre. E Ele é assim ao longo da história. Depois ele vai dizer aqui ainda, citar exemplo de anjos. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo de grande dia. O que quer dizer isso? Guardado em trevas, com algemas eternas, para o juízo do grande dia. Não haverá conversão para esses anjos. O que nós entendemos? Se anjos caíram e anjos permaneceram fiéis, é porque os anjos foram dotados com livre-arbítrio. Os anjos foram dotados com livre-arbítrio. Agora, os anjos que caíram não têm o privilégio do homem que caiu. Quando o homem caiu, Deus fez aliança com Adão, Deus levantou Cristo segundo Adão. Para aquele que está em Cristo, encontra salvação. Para anjos não tem Cristo. Para anjos não tem alguém para refazer uma aliança ou coisa assim para salvá-los. Eles estão irremediavelmente perdidos. E por que é importante falar isso? Judas usa isso nessa ilustração para dizer o seguinte: Deus não terá compaixão com esses. Deus não deixará de fazer juízo. Esses anjos que abandonaram o seu domicílio, esses anjos estão guardados em algemas eternas, em trevas. Eles não vão se arrepender. Eles não vão se arrepender. Eles estão em trevas, sem luz. Eles conhecem, mas eles não é concedido a eles o arrependimento. Esses anjos irão se perder totalmente. Então Judas está usando isso, irmãos, como um exemplo
de exortação para a igreja. Ora, aqueles que saíram do Egito, nem todos foram salvos. Foram libertos dos egípcios, mas não libertos da sua perversa incredulidade, não libertos do seu pecado. Foram libertos do faraó, mas não libertos do poder do mal, do maligno. E caíram e ficaram prostrados. Anjos que abandonaram o seu domicílio, esses anjos estão condenados eternamente. Não há como haver conversão desses anjos aí. E isto nos serve como exemplo. Depois do verso 7 ao verso 10, o exemplo de Sodoma e Gomorra. Veja aqui, ó, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Veja que essa corrupção estava se ampliando tanto. Sodoma é uma cidade, Gomorra é outra. Era, né? Sodoma era uma cidade, Gomorra era outra cidade. Não é uma cidade só. Mas eram duas cidades mergulhadas na imoralidade. Veja que a corrupção deles ia se espalhando tanto que as cidades circunvizinhas já estavam contaminadas. É isso que Judas está falando. Eles introduziram esses falsos mestres aí, esses falsos irmãos, eles se introduziram trazendo libertinagem para o povo. Perde a referência com Deus, faz brincadeirinha com Deus, tira sarro de Deus, zomba das coisas de Deus, leva na brincadeira. Ah, Deus é amoroso, não precisa chamar ele de Senhor não, chama ele como um teu igual, você. E aí eles foram trazendo libertinagem, corrompendo o povo. Eis a urgência que Judas viu. E isso precisa ser parado agora, porque essa corrupção não para. Se continuar isso tem que ser tirado, desarraigado, cortado fora. As pessoas devem entender e perceber quem está usando de libertinagem no meio do povo. Os olhos devem estar abertos. Os olhos espirituais devem estar abertos. Por isso que Judas teve urgência. E ele vem falar como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Ou seja, a corrupção vai se alastrando. Que havendo-se... Eu quero até mencionar algo aqui da nossa nação. Outras nações vizinhas da América do Sul e até mesmo da América Central, que viam o Brasil como exemplo de santidade. A igreja do Brasil caiu e a imoralidade entrou. Veja como é que está nesses países também. Começou aqui, toda essa imoralidade, toda essa coisa começou aqui. E aí já foi espalhando e contaminando igrejas fiéis que haviam aí ao redor e que tinham o Brasil como espelho, que cantavam as músicas que eram produzidas no Brasil e que imitavam os cultos e as liturgias que eram feitas no Brasil, e que as igrejas que surgiam aqui no Brasil, eles iam abrindo aí filiais aí nessas nações. E veja como essa corrupção foi pegando todo mundo em volta. E olha só, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, inferno, sofrendo punição. Ora estes, da mesma sorte. Olha como Judas descreve essas pessoas, irmão. Nós não podemos fazer parte deste grupo. E se aparecer alguém com libertinagem, querendo nos tirar a reverência a Deus, usando termos como somos legalistas, somos radicais, e somos mesmo, e vamos ficar até o fim, mas somos livres, mas não libertinos. Mas se vier alguém aqui nos acusar de libertinagem, toma cuidado, porque olha como Judas descreve essas pessoas. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Guerra declarada contra Deus, quebra estabelecida no 5º mandamento. Agora, olha só o que Judas traz como exemplo, o arcanjo Miguel. Verso 9: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel, sabendo que o diabo é o pai da mentira, que é homicida desde o começo, como Cristo ensinou, quando teve que contender com ele
por causa do corpo de Moisés, não ousou usar palavra inflamatória contra ele. Apenas disse: o Senhor te repreende. E esses libertinos, eles querem rejeitar o governo da igreja, eles querem fazer com que a pessoa perca reverência às autoridades instituídas na igreja, ao ponto de fazer essa libertinagem chegar ao ponto de perder a reverência com o próprio Deus. Veja como essas pessoas são sutis nisso. Agora veja como é grave esse erro. O arcanjo Miguel, um arcanjo, não ousou palavra difamatória contra o diabo, que de fato todo mundo sabe quem ele é, porque Cristo revelou, mas ele não usou a palavra. E hoje nós vemos igreja aí desrespeitando até a criação de Deus. O diabo é a criação de Deus. O diabo é o diabo de Deus. E Deus usa o diabo conforme os seus propósitos. E o diabo é um desses demônios que caiu voluntariamente e que está destinado às trevas. Não há dualismo. Ele não está tirando o braço de ferro com Deus. Ele está condenado. Mas mesmo assim, o arcanjo Miguel não usou palavra difamatória contra ele. Então, irmãos, há algo muito errado acontecendo no meio da igreja, onde as pessoas estão caindo em libertinagem e perdendo totalmente a noção de reverência e respeito. Verso 10: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, quebra do 9º mandamento, por trevas, não entendem, ou seja, estão em trevas, percebe? Não conseguem ver. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, quanto a tudo que compreendem por instinto natural, não pela revelação espiritual do Espírito Santo, mas por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem, ou seja, até no seu próprio entendimento natural particular, que não vem do Espírito Santo, até nisso eles se corrompem. Então veja como a igreja deve estar atenta e não participar, ser levada a participar desse engano trágico, desse caos. E é o que está acontecendo. Nós vimos essas igrejas que estão mudando para pior, que nós temos notado hoje em dia, as redes sociais, nós sabemos tudo que acontece em todo lugar. Nós sabemos tudo que acontece em todas as igrejas, como todos sabem o que acontece aqui. Hoje em dia existem redes sociais, e nós vemos que tipo de pregação está sendo feita, nós vemos que tipo de liturgia está sendo feita, e nós vemos que tipo de músicas estão cantando, e nós vemos que tipo de falta de reverência está havendo. Não há nada mais combatido nas redes sociais do que igreja e pastores. É uma difamação total. E aqui, a partir do verso 11, nós começamos a ver que esses exemplos vêm seguidos de uma ameaça. Ele fala: ai deles, e vai explicar o porquê, e aí ele vai dar os outros 3 exemplos, certo? Olha só, então ele mencionou que ele queria escrever um evangelho, mas na urgência se viu obrigado a escrever uma carta de exortação. Esta carta deve ter tomado muito tempo dele, porque ele não escreveu esse evangelho que ele queria. E isso era urgente. E o que era urgente? Esses falsos profetas, esses falsos irmãos, os falsos mestres, estavam dilacerando a igreja. E como eles estavam fazendo isso? Ao contrário das cartas de Pedro, por exemplo, que falam das heresias que eles falavam, esses mestres, né? Esses aqui estavam agindo sutilmente no corpo a corpo com cristãos aí, fazendo os cristãos perderem respeito e reverência às autoridades estabelecidas, até mesmo ao próprio Deus. E cita exemplo extremo de um arcanjo fiel de Deus, não usando palavra difamatória contra o pior inimigo de Deus, que seria Satanás. Olha só. E aí então ele menciona os egípcios, esses anjos e Sodoma e Gomorra, cidades imorais que contaminaram tudo. Ele usa esses 3 exemplos. E aí depois então, ele começa, ele dando sequência ao que ele está dizendo, nessa exortação, ele fala uma ameaça que ele fala: ai deles.
só este ai deles, exclamação, isso aqui já é para fazer estremecer. Porque este ai é uma ameaça. No Apocalipse tem os 3 ais. Vem uma águia e grita 3 ais. No simbolismo apocalíptico. Ou seja, 3 ameaças. Né? Então, irmãos, note isso. O que essas pessoas estão fazendo não ficará impune. Vai seguir essas pessoas quem quiser. Mas só que vai dizer aqui, ai deles. Por que ai deles? E aí ele vem falar então mais 3 exemplos. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual que foi o caminho de Caim? Inveja e ódio ao certo. Por que Caim matou Abel? Veja que eles já ofertavam a Deus. As ofertas sempre fizeram parte do culto a Deus. Então, a primeira família, Adão e Eva, Abel e Caim. Abel e Caim ofertavam a Deus. E aí, Abel, ele era criador de gado e Caim era agricultor. Abel escolheu da gordura o melhor animal, o mais gordo, o mais perfeito, e ofereceu a Deus. Caim pegou alguma coisa ali às pressas do resto que ele tinha, sem se importar muito, e ofereceu a Deus. Aí a palavra vem e diz que Deus se agradou da oferta de Abel e recebeu a oferta de Abel. Porém, a oferta de Caim, Deus não se agradou e Deus não recebeu. E aí o que aconteceu? Acendeu a inveja e o ódio de Caim. Mas irmãos, inveja e ódio contra o que está certo. Em vez de Caim falar, olha, Deus não aceitou a minha oferta, realmente eu fui displicente, Abel fez o certo, palmas para Abel, a próxima eu vou procurar fazer igual a Abel. Perdão, Senhor, porque te ofereci isso. Em vez de Caim fazer isso, Caim alimentou a inveja e o ódio contra o que estava certo. E aí Deus, na sua graça, ele visita Caim e fala, Caim, por que teu semblante está desse jeito? Se você fizer o certo, não é claro que serás aceito. Olha o que Deus fala para Caim. Se você fizer o certo, Caim, não é claro que serás aceito. Olha só como a nossa vida é. Certo, errado, certo, errado, certo, errado. É assim, nosso caminhar é, hoje faço certo ou faço errado. Agora, eu faço certo ou faço errado. Agora, eu vou agir com ética ou vou agir sem ética. Agora, eu vou ser honesto ou vou ser desonesto. Como que eu estou nesse meu momento agora? Nesse meu momento agora eu estou pregando. Eu vou ser honesto ou vou ser desonesto com isso? Eu vou ser ético ou vou ser antiético? Eu vou ser fiel ou vou ser infiel? É sempre assim em todos os momentos da nossa vida, todos. Certo, errado, certo, errado. E Deus visitou Caim. Caim, se fizeres o certo, não é claro que serás aceito. Abel fez o certo, foi aceito. Se você fizer, não é claro que eu vou aceitar também? Lógico que eu vou. É isso que Deus está falando para Caim. Mas Caim fez o quê? Alimentou sua inveja e o seu ódio contra o que estava certo, a despeito de Deus ter falado isso com ele. O que Caim fez? Não usou de liberdade para se autocorrigir e falar, sim Senhor, certo, se eu fizer o certo seria aceito, sou livre para fazer o bem, eu vou fazer. Não foi isso que Caim fez. Caim usou de libertinagem, não respeitando a autoridade de Deus, não tendo reverência a Deus. Ele continuou deliberadamente, por sua própria escolha voluntária, alimentando a inveja e o ódio do bem. A inveja e o ódio do bem. O primeiro homicídio foi o mal matando o bem, a despeito da palavra de Deus, atropelando a palavra de Deus, totalmente irreverente contra a palavra de Deus. Sabe o que é isso? Libertinagem. E era exatamente isso que esses falsos mestres estão falando aqui. Então, Judas, ele fala aqui no verso 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Veja, prosseguiram, não é seguiram, é prosseguiram. Eles estavam seguindo, em algum momento poderiam parar e falar, não quero mais fazer isso, estou seguindo o erro, não quero mais seguir o erro. Eles poderiam fazer isso, mas o que eles fizeram?
prosseguiram, e seguiram em frente no seu erro, prosseguiram no caminho de Caim, invejando e odiando o bem, fazendo mal à igreja de Cristo. Olha só, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, precipitaram no caminho de Balaão. O que acontece isso? Começaram a ver, já estavam tão corrompidos com a libertinagem, que começaram a ver o evangelho como fonte de lucro pessoal, e movidos por ganância, seguiram o caminho de Balaão, e pereceram na revolta de Corá, até que estabeleceram uma revolta, uma rebelião contra Deus dentro da igreja. Guerra é declarada contra a igreja. Sabe o que é isso? Um abismo chama outro abismo. Começou uma libertinagem, começou corrompendo as pessoas, se entregaram a ódio e inveja contra o bem, se tornaram inimigos do bem dentro da igreja de Cristo, prosseguiram nesse caminho, no caminho de Caim, caíram na ganância de Balaão, no erro de Balaão, e Balaão vendia as suas profecias, viram no evangelho uma fonte de lucro, e acabaram em total rebelião, na rebelião de Corá, acabaram em total rebelião contra Deus dentro da igreja. Um abismo chama outro abismo, ninguém detém. O próprio Deus entrega o homem ao seu próprio erro. Vai prosseguir no caminho do erro? Boa sorte, porque Deus vai te entregar o próprio erro. E aí, um abismo chama outro abismo. Essa é a palavra de Deus. E aqui, dentro da igreja. E aí, por fim, irmãos, nos versos 12 a 16, Judas descreve as características negativas desses falsos mestres e falsos irmãos, e menciona a profecia de Enoque sobre juízo de Deus sobre eles. Toda a profecia bíblica é cumprida. Toda. Lucas 1,37. Toda a profecia, não haverá impossíveis em tudo que Deus prometeu. Toda a profecia, seja de bênçãos, seja de ameaças, todas as profecias bíblicas serão cumpridas. Então que nós possamos temer a Deus, ser tementes a Deus, não odiar o bem, não ter inveja de odiar o bem, não prosseguir no caminho mau. Se estamos vendo o caminho mau, como Davi falou: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sejamos sensatos. Só vai ter gente sensata no céu, irmãos. Não vai ter gente insensata no céu. Isso eu posso garantir para os irmãos. Não somos salvos pelas nossas obras, não somos. É pelos méritos de Cristo. Mas não vai ter nenhum insensato lá, porque o que seguir na insensatez vai pagar pelo seu erro. Sejamos sensatos e reconheçamos que existe alguém muito superior a nós. Então temamos a Ele. Versos 12 a 16. Estes homens, ele vai descrever aqui, como eu falei, características negativas dessas pessoas. Esses homens são como rochas, assim, dá até temor de ler, irmãos. Mas veja como Cristo vê essas pessoas dentro da sua igreja. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Rochas submersas. Já viu quando alguém vai mergulhar e bate numa rocha? Você não vê a rocha ali, você não sabe o que ela está lá. Você não espera isso daquela pessoa. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se junto, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, eles estão preocupados só com eles. Nuvens sem água, impelida pelos ventos. Árvores em plena estação de fruto, desprovida deles. Não tem fruto ali. Duplamente mortas e desarraigadas. Estão desarraigados de Cristo. Ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. A libertinagem.
Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. E aí ele vai terminar trazendo a igreja para as doutrinas apostólicas. Ele não era apóstolo, mas ele traz a igreja para as doutrinas apostólicas. Em verso 17 ele diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos à sã doutrina, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Você quer fazer parte desse grupo? É isso que ele fala para a igreja. Vocês não percebem o que eles estão fazendo no meio de vocês? São esses os que promovem divisões. Vós, amados, porém, edificando-vos na vossa fé santíssima, edifique-se na vossa fé santíssima. Isso que deve estar o seu foco. Edificando na fé. As coisas em volta, tudo Deus vai arrumar. Você tem que edificar na fé. Vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, porque ela virá. A misericórdia de Deus virá sobre aqueles que desejam manter-se fiéis. Se algum daqueles que estava cometendo todos esses erros, que Judas fala isso, leram isso e falaram: não quero prosseguir no caminho de Caim, ele vai evitar de cair no erro de Balaão, no erro de Corá, e ele vai receber a misericórdia de Deus. Se ele falar: não quero prosseguir no caminho de Caim, não quero lutar contra o bem, ele vai evitar os abismos que viriam depois. E olha só: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando do fogo. Quanto a vós outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Sabemos que somos pecadores e que caímos de vez em quando, né? Erramos, infelizmente. Mas deteste isso, lute contra isso, deteste-se a si mesmo por ser assim. Não deteste os outros, deteste a si mesmo por ser assim, e entregue-se a Cristo. E depois essa linda e maravilhosa doxologia que eu vou ler para nós encerrarmos. Ora, tem uma crase aqui no aquele, né? Aquele. Então é para ele, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Glória a Deus por isso. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Nós vamos chegar lá imaculados, essa igreja vai chegar lá imaculada, não porque ela é muito consagrada, mas pelo favor de Cristo, pela providência de Cristo, pelo mérito de Cristo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. E eu faço deste amém o nosso amém. Nunca, se percebermos que estamos no caminho de Caim, não vamos prosseguir, mas vamos retroceder e nos entregar a Cristo. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 11. Assim fugiu.
professarmos a nossa fé através do credo apostólico. Um resumo da nossa fé cristã. Hoje terminamos, no catecismo, o estudo do credo, que possamos aplicar conforme confessamos, entendendo cada um desses artigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido os irmãos que se coloquem em pé, louvemos a Deus com o Salmo 117. Logo em seguida estaremos orando a oração final e impetrando a bênção. Ao Senhor Deus ninguém louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Oremos, irmãos. Pai eterno, santo, gracioso, benigno, compassivo, Deus verdadeiro, Deus criador dos céus e da terra. Te glorificamos, Deus, e te agradecemos, Senhor, pelas tuas exortações. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem o poder eficaz de nos mostrar o caminho certo a seguir, ó Deus, para herdarmos, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, a tua bondade, porque o Senhor, Deus, é misericordioso com os que o temem, mas o Senhor é inflexível, Deus, com aqueles que se entregam à libertinagem e rejeitam o Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque estamos, Senhor, tivemos nesses minutos aqui contato com a tua santa palavra, e neste culto tivemos a oportunidade de louvá-lo, Deus, pelos seus grandes feitos e também de sermos instruídos pelo Senhor. Lhe pedimos que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento para percebermos, Deus, se algum dia alguém tentar nos corromper, ó Deus, com libertinagens, ou qualquer outro tipo de ação sutil, querendo nos corromper, ó Deus, para que o seu nome não seja glorificado mais em nós. E nós lhe pedimos, Deus, pelas tuas misericórdias, que o Senhor nos guarde de tropeços, porque o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeços. Pedimos que o Senhor, Deus, nos despeça em segurança, permita que tenhamos um domingo de paz e tranquilidade na tua santa presença. Que o Senhor abençoe o almoço que teremos agora, Deus, com o teu povo em santa comunhão. Que o Senhor, Deus, abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra. Lhe pedimos para aqueles que estão enfermos, a irmã Fátima, o seu Aceli, o Bruno. Pedimos os seus cuidados, Deus, sobre eles, sobre as famílias. Pedimos que a tua vontade graciosa, boa, perfeita e agradável prevaleça. Nosso desejo é a cura dos três, Senhor, mas seja conforme o teu querer, e pedimos teu consolo e conforto em todos os momentos. Pedimos, Deus, que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos, que o Senhor abençoe as autoridades do nosso país, que o bem prevaleça, Deus, que as pessoas possam caminhar no nosso país para questões mais justas com a população, se for essa a tua vontade, Deus, de abençoar a nossa nação. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe todos os cultos que ainda serão realizados
neste dia do Senhor, em toda a igreja fiel. Que o Senhor traga um verdadeiro despertamento ao nosso país, às igrejas, Deus, para que possam voltar-se a essa doutrina e que esses erros doutrinários possam diminuir na nossa nação. Muito obrigado pela tua graça e amor. Pedimos que o Senhor traga paz a Jerusalém. No nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba bem, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora